Casta diva, casta diva, che in argenti queste sacre antiche piante. A noi volgi il bel sembiante, a noi volgi, il bel sembiante senza nube e senza vento.
convidados, por favor, atenção. Desculpem a falta de habilidade com o microfone, com o público, né? É a primeira vez. Então, nós vamos confeccionar antes uma guirlanda de flores. A guirlanda de flores na filosofia hindu ou na religião hindu significa boas-vindas, honra a Deus, harmonia. E é muito compatível com o dia de hoje, né? Tem meninas, 5 meninas que vão ali orientar vocês. Eu quero todo mundo com a sua guirlanda no cabelinho, né? Para ficar todo mundo bem bonitinho. Satya Narayani Namostute Sarvamangala Mangalye 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 Satya Narayani Namostute Sarvamangala Mangalye. A ideia é a pessoa entrar no jardim e se orientar, né? Na verdade, essa orientação é interna. Então você sobe, você vai girando, gira pra gente. A entrada é leste. Então se você quer as ervas para o fígado, você vai olhar no meridiano do fígado, né? Que é leste e sudeste. Se você quer as ervas para o coração, você vai olhar aqui no coração. As ervas para o estômago, oeste, noroeste e rim, tá? Vamos De frente para lá, de subindo. frente. Vai lá. Então quer dizer que se eu Deixa as planto pessoas subirem um exatamente ali, eu já sei que aquela erva é para o vídeo. Exatamente. É de Vamos frente, subir um assim. pouquinho, roda um pouquinho, Gira em torno. Gira em torno. gira um pouquinho, gira, ó, norte. Você tem o começo não, girar assim, tá vendo? Você tem o começo da referência norte, ó. Então você olha aqui, que aqui está tapado, né? Você tem as ervas para o rim, né? Que traz a vitalidade. Aqui, se você girar, tem uma pedra aqui no meio, né? Que é a ametista quartzo verde. Aqui você tem as ervas para o estômago, tá? Aqui você tem as ervas para o fígado. Aqui você tem de novo as ervas para o fígado. Tá? Ó, a ideia é a pessoa subir nessa bússola cromática e girar. Então ela vem aqui no centro e ela olha aqui, o coração está aqui junto com o elemento fogo, sul. Então, os chineses, para a filosofia oriental,
a mente está armazenada no coração. Então, se a pessoa começa a pensar demais, ela pode ter uma efervescência mental. Então, aqui vai, sente um pouquinho o aroma das plantas. Melissa, né? Ó, Peperica, né? essa é a Melissa officinalis, é um pouco difícil de vocês encontrarem ela nos jardins. Por quê? A maioria das ervas aqui são europeias, trazidas para o Brasil já há mais de 300, 400 anos, já estão aclimatadas. Está havendo um estudo para a gente definir as nossas plantas dentro dessa filosofia. Porque as plantas, elas trazem um princípio ativo, uma química dentro, que dá uma temperatura e um sabor. E dentro do organismo, elas vão estar exercendo uma função fisiológica e energética. Então, como eu estava dizendo, aqui no coração, tá vendo? Ó, por isso que está em vermelho. Né? Porque é coração, sul. Então, se a pessoa começar a pensar demais, se ela estiver um pouco aflita, ansiosa, ela vai ter uma efervescência e o calor sobe para cima do tórax, na cabeça. E a pessoa depois não consegue dormir, não consegue relaxar. Então, termina o dia dela, ela está totalmente assim, ansiosa. Né? Então, por isso que vem a melissa. A melissa é uma erva que vocês podem usar sem preocupação de estar fazendo um tratamento. É uma das ervas mais assim, saborosas, ela é doce e ela é refrescante. E do lado está a sálvia. A sálvia é uma erva muito importante no meu trabalho, no trabalho de todos os herboristas. Mas eu uso ela muito porque ela traz a seletividade e o discernimento no sangue. Porque aqui nós estamos trabalhando o coração e o sistema sanguíneo. E a visão do sanguíneo para os chineses é uma visão de amplitude. Então, quando você usa a sálvia, ela traz o discernimento, tá? Ela traz a seletividade, você começa a perceber o que é bom para você e o que não é. Então, começa a selecionar coisas na vida. Tá? Naquele outro canteiro, que está ligado ao coração, você tem, se você subir aqui na bússola, você tem vários canteiros. Nós temos a bardana ali, que é uma erva muito forte para a limpeza de toxinas do sangue. E ali o manjericão do lado, que é uma erva muito importante para aquecer o sangue e o coração, para dar contentamento. Então, para as pessoas que estão tristes, por exemplo, o coração é o órgão da alegria, da felicidade, do contentamento, do entusiasmo. Quando a pessoa está um pouco amuada, recebeu uma notícia, recebeu um choque, ficou um pouco triste, usa o manjericão. E também para problemas mais sérios, depressivos, tá? O manjericão é uma erva que aquece. Então, se você continuar girando a bússola, nós vamos ter agora terra. Olha, se vocês perceberem, nós temos um fogo, uma água, 2 metais, 2 madeiras, leste e sudeste, que estão em verde, e 2 terras. A terra sudoeste e a terra nordeste. Por quê? Essa terra sudoeste, segundo o Feng Shui, que também é um braço da medicina chinesa, esse jardim é simbólico, né? Traz a afetividade. Então aqui é o canto da afetividade para a residência da Marilena e os laços familiares. Então o alecrim é uma erva que eu uso muito, é uma erva de base. Por quê? Organiza a pessoa internamente, tira a umidade do baço, que pode gerar muita umidade, e começar todos os problemas de muco. Esse muco, essa nuvem turva pode ir para os intestinos, para o estômago, para o pulmão ou para os músculos. Então, no elemento terra, a gente procura estar sempre trabalhando com uma erva que tire esse excesso de umidade. Nesse caso aqui é o alecrim, e ali vem as ervas doces, que tiram contraturas musculares e cólicas, que é a lípia e o capim-limão. E lá atrás tem uma árvore, que é a espinheira santa. A espinheira santa é uma erva nossa. Tá? É uma erva que, além de tirar esse excesso de umidade que o baço pode estar trazendo, o que faz um órgão gerar problema ou gerar toxinas? Uma emoção guardada indevidamente por mais de uma semana, um mês, aí depende da sensibilidade de cada indivíduo. Então a espinheira santa, ela vem tirar esse excesso de umidade de um baço estressado, do órgão baço, aqui é estômago e baço. Tá? O estômago recebe os alimentos, os líquidos, decompõe, manda as essências alimentares para o baço, e o baço vai empurrar essas essências alimentares para o pulmão. É o órgão de início de geração de energia. É aqui que a gente começa a adquirir energia na Terra.
Tá? Então a terra é muito importante para a pessoa pisar, elemento terra, para ter chão. Quando ela tiver alguma preocupação, se ela tiver com esse elemento em equilíbrio, ela vai superar. Ela vai passar um dia de preocupação, mas no dia seguinte ela já resolve. Se a pessoa está sem chão, com excesso de umidade, com uma nebulosidade dentro do organismo, ela cai. Então ela não tem onde pisar. Por isso que às vezes a gente leva tombos. Esse é um dos motivos. Tá? O primeiro motivo é a raiva da madeira. Que eu estava falando no início, o elemento madeira é o início do calor, que está associado à irritação, à raiva e sentimentos mais fortes, que a gente às vezes nem se apercebe que tem. Então o fígado, por isso que eu pus o hortelã aqui no fígado, para esfriar o calor excessivo do fígado, que vem de uma raiva excessiva. Porque se a gente sai na rua todos os dias com essa energia, com esse calor no fígado, ele vai para algum lugar. Ele pode ir para dentro do organismo ou fora, no desdobramento, e gerar alguns acidentes, como uma queda ou um acidente de trânsito. Tá? Então, no hortelã, eu esfrio o fígado. E ali eu pus ervas que tonificam o órgão do fígado. Por quê? O fígado é muito importante para a gente ter planejamento, estratégia e luta, combate. Que é o que a Marilena pediu aqui, né, nesse jardim. Ela pediu a luta pela vida, quer dizer, o combate, estruturação, planejamento. E aqui no rim, as metas. Então você tem as metas no rim, a vitalidade, o início de vitalidade e a ação no fígado. Só que se a pessoa estiver tendo problemas de guardando calor indevido, em vez de ela estar tendo atividade e ação, atitudes, resolubilidade no dia a dia, ela vai sair e não vai conseguir executar aquilo que enfim, agendou no início do dia. Ela vai se atropelar durante o dia. E pode ocorrer alguns estalos, alguns trovões que a gente chama. Madeira é o vento, o trovão. Tá? Bom, aqui nós temos o oeste e noroeste, que é o pulmão e o intestino grosso. Na verdade, o pulmão trabalha a coragem, as metas futuras, as conquistas. É um final de ciclo. Você tem água, madeira, fogo, terra e metal. Metal é o final do ciclo. Se a gente for ver pela natureza, os 5 elementos, a água é a semente, o inverno. Depois tem a madeira, é o crescimento, né, dessa semente. O fogo já é o perfume, a flor. A terra é a volta da energia circular para a terra. E o metal seria o final do ciclo, é o adensamento. Que são o outono, né? As folhas caindo, o luto, o desapego. Então aqui a gente trabalha o desapego. Por isso a alfazema está aqui. Para liberar aquelas mágoas, tristezas que ficaram no coração, no pulmão. E ali a gente tem ervas circulantes, porque o pulmão também é o órgão que recolhe umidade do baço, das energias nutritivas. Essa energia, na verdade, é muito importante, chama Ki defensivo. São energias que vão defender o nosso organismo. É uma nuvem que vai por baixo da pele e que governa a pele, os pelos, os poros, e faz com que a gente entre nos ambientes e se sinta bem. O pulmão, na verdade, é o meridiano mais tenro, porque ele está ligando o interno com o externo, que é a respiração. Então é o que liga a gente com as pessoas, com as situações, com a energia de fora. Então, como a gente recebe essas coisas, quer dizer, ou como aquilo nos toca, que é o tocar energeticamente. Então, se a gente está com o pulmão energizado, tonificado, por isso eu pus aquelas ervas circulantes ali, a cebolinha francesa, a salsa e a menta piperita, que é muito importante. Então são ervas que vão ajudar a função energética do pulmão, de fazer com que a gente vá para frente, que a gente tenha metas, sonhos e queira conquistá-los. Claro, a madeira tem que estar bem posicionada para a atitude. O rim tem que acordar todo dia com ânimo e disposição para a luta. Então, na verdade, os elementos eles são sistêmicos. Você depende de todos para realizar uma situação. E no metal, finalizando aqui o metal, vamos ver ali o que tem. A alfazema e o alecrim, né? Porque a alfazema e o alecrim, na verdade, são duas ervas que eu uso muito no meu trabalho. A alfazema limpa e o alecrim positiva. Na verdade, o alecrim deixa a pessoa ereta, com vontade de organizar as coisas, de
sistematizar, enfim, de arrumar. Né? O Olentem é o que dá o caminho. Né? E a alfazema vem zerar, vem limpar aquilo que o passado, às vezes, pela nossa idade, a gente vai crescendo e vai aprendendo as coisas. Então a alfazema vem trazer essas coisas que ainda não foram aprendidas para dar uma nova oportunidade para a gente olhar para aquela situação e ver o que a gente quer fazer. Na verdade, a salve ajuda, né, que eu estava falando no processo de seletividade, de dizer o que é bom e o que não é mais assim, importante para a nossa vida. Então, no sangue, no coração, você tem uma visão ampla de consciência do ser. No fígado, você tem uma visão mais focada para o trabalho. Fígado é agenda. Então, são pessoas que, se você pergunta para elas se elas podem ou não, daqui a 2 dias ter uma atividade com você, o fígado vai te responder sim ou não, rápido. Porque ele sabe exatamente o que ele tem planejado e qual o tempo que levaria para isso. Tudo isso é fígado. Então, a gente precisa muito do fígado no dia a dia. Tá? E o rim? O rim é muito importante para trazer vitalidade. Bom, nós temos o tomilho e a segurelha aqui também, que são ervas aromáticas, vocês podem usar na alimentação. O tomilho